virada paulista é um prato muito importante para o estado e para a cidade de São Paulo. Ele surgiu no século 17, quando os bandeirantes caminhavam ou galopavam pelo nosso estado, que era muito maior do que é hoje. E aí nessas andanças eles precisavam se alimentar e tinham com eles farinha, feijão e carne. E aí eles se misturavam na bolsa onde eles estavam carregando, por isso que começou a se chamar virado, né? Porque virava tudo ali. O virada paulista tradicional não é com tutu, e sim com feijão espessado, engrossado, com farinha. Depois vários restaurantes começaram a preparar ele, e aí sim surgiu a couve, a banana, o arroz e complementos mais. E aí eu chamei o Benê para fazer esse prato tão importante para a cidade e para o estado de São Paulo. Eu sou o Benê, tenho 27 anos, chefe do restaurante Zedeli. Trabalho com cozinha há uns 10, 11 anos já. Hoje eu vou cozinhar para vocês um prato bem tradicional aqui em São Paulo, que é o virada paulista. Um prato com mais de 300 anos. É uma responsa muito grande fazer o virado aqui. Tradicionalíssimo em botecos, várias versões, cada um tem a sua. Eu vou para uma versão mais clássica, uma das primeiras versões do virado, que é com couve, o virado, arroz e uma bisteca que eu vou fazer com copa lombo. Bom, vou começar pela parte mais emblemática do prato, né, que é o feijão. Eu sempre faço com feijão carioquinha, mas vai fazer com feijão preto. É legal ter um feijão que já conheça, saiba o tempo de panela, assim, então é legal conhecer um pouco do feijão, selecionar bem os grãos. Eu não demolho, porque o grão ele passa um pouco, eu gosto do grão um pouco mais al dente e é muito rápido na pressão também. Uma proporção de 5 partes de água para uma de feijão, umas folhinhas de louro. Eu uso o pé de porco, dá para usar o salgado. Aqui eu tô usando in natura, a gente salga ele um pouquinho. O tempo do feijão varia um pouco, assim, né? Depende do feijão, do fogo, da panela. É sempre melhor errar para menos, né? Então, assim, na dúvida, desliga, abre a panela, prova o feijão. Se tiver durinho, deixa cozinhar mais um pouco. Agora, se deixa passar, a gente não consegue reverter esse processo. Pegou pressão, de 8 a 10 minutos e a gente vê como tá o feijão. Bom, 10 minutos depois, o feijão tá pronto. Vamos ver como ficou. Ó, a ideia é o feijão bem caldoso, o grão ainda inteiro. Dá pra usar o pé em outros processos também. É só cozinhar ele um pouquinho mais, a gente consegue aproveitar toda essa carne dele. Agora eu vou tostar as farinhas pra espessar o caldo pra fazer o virado. Aqui eu uso farinha de milho e farinha de mandioca. Tradicionalmente, o virado é feito com farinha de milho, né? Fogo bem baixo pra não queimar as farinhas. Farinha tostada, ela não muda muito a coloração. É mais pra, tipo, secar mais ela um pouquinho. Não, agora um processo muito simples, que é fazer uma pasta base pra espessar nosso feijão. Lembrando que aqui eu vou fazer o virado e não tutu. Tradicionalmente, né, nos botecos, em vários lugares é servido com tutu. Mas o tutu, ele surge depois de muito tempo que o virado já existia. Eu separo uma quantidade, meio partes iguais de caldo e feijão. Aqui é legal colocar aos poucos pra gente ter o controle. E eu mixo até virar uma pastinha. Nessa parte é legal triturar bem o feijão para virar uma pasta e controlar a farinha para não ficar muito grosso, senão a gente acaba engrossando muito o virado. Caldo já no ponto, é espesso e agora vamos temperar nosso feijão, né? Um pouquinho de óleo, ainda com a panela um pouco fria e o alho também com a panela fria. É um processo bem importante aqui. Quando a gente vai fazer arroz, o alho tem que ser quase cru ali, um pouco frito, para não macular o arroz. Pro feijão, totalmente contrário. Ele é quase marronzinho, bem frito também, para não deixar nenhum residual de alho. Legal mexer sempre, tipo, constantemente, pré-fritando o alho por igual e controlando para ele não queimar. Alho bem frito. Entra com um pouquinho do feijão e o caldo dele. Bom, agora eu vou virar, tá, gente? Feijãozinho temperado, ainda sem sal. Eu gosto de acertar o sal depois que eu entro com a pasta pra espessar. Aqui tem farinha, ela puxa bastante sal também. Depois de entrar essa pasta, é legal deixar ele ferver um pouco pra agregar bem a farinha, né? Quando você espera ele ferver, se inscreva no canal do Mohamed, ativa o sininho para as notificações e também me segue lá no Instagram, @belnego. É importante, aqui nessa parte do feijão, esperar ele apurar bastante e deixar ele esfriar. Quando ele esfria, a farinha puxa mais ainda o líquido e ele vai ficar mais espesso. Eu nunca uso tudo feijão de uma vez, eu deixo sempre um pouquinho de caldo e feijão. Caso eu errar aqui nesse momento, eu uso o caldinho que eu deixei separado. Agora é só paciência. Bom, e agora com o virado pronto, já está temperado, sal ajustado. É bem importante controlar um pouco a textura agora, porque a gente vai deixar ele descansar. E a farinha puxa um pouco da umidade. Vou deixar descansar uns 15 minutos antes de servir. A grande diferença do virado e do tutu é esse ponto, né? O tutu, ele é uma pasta de feijão, onde os grãos são batidos mesmo, e eles viram uma pasta. No virado, uma parte é batida para espessar o caldo junto com as farinhas, porém, ainda
tem muitos grãos inteiros do feijão. Para proteína do virado, eu costumo usar a Copa Lombo. É uma carne um pouco mais suculenta, é mais macia que o lombo e ela tem um pouco mais de gordura entremeada, fica menos seco. Panelinha bem quente, sal, pimenta. Separa um óleozinho e uma manteiga para fazer um processo bem legal. Uso só um pouquinho de óleo na carne e também um pouco na frigideira. Panela quente. Uso um pezinho para criar uma camada mais uniforme. Bom, essa primeira virada é legal fazer quando já tá com essa crostinha. Manteiga fria, fogo não muito alto, um alhozinho só quebrado. E eu uso essa gordura para dar o banho na própria carne. A Copa Lombo tem que prestar atenção nesse processo porque ela é um pouco mais alta. Bom, e agora a gente fica virando a carne até chegar no ponto que eu desejo. Gosta mais bem passada? Pega uma Copa Lombo mais fina, usa a própria bisteca. Ainda se tem bem pouco, né? Mas é um preconceito ainda com a carne de porco. E não é porque a carne de porco que a gente tem que servir ela muito bem passada, dá pra ela servir num ponto rosado, um pontinho gostoso. Por isso que eu escolho um corte um pouco mais alto, como a Copa Lombo, que a gente consegue trabalhar o ponto, trabalhar a textura. É super importante deixar a carne descansar um pouco. Ela, né, revigora os sucos dela e a gente consegue cortar sem perder tantos líquidos. E vamos fazer a banana milanesa. Um dos elementos que hoje é muito comum nos botecos é a banana milanesa. Eu acho muito legal, mas ela entrou muito depois no virado, né? Usa a banana nanica, que eu acho que é uma banana mais fácil de ser encontrada, tem um custo-benefício ótimo também. É uma banana que tem uma espessura legal para fritura, então a gente consegue fritar tipo, rápido e ainda ter um pouco da maciez da banana, tudo. Um pouquinho de sal dos dois lados. Eu faço um empanamento simples aqui, passo na farinha, passo no ovo e depois na farinha panko, que é uma farinha de pão triturada um pouquinho mais grossa. Bom, agora fritar a banana. Temperatura do óleo entre 170 e 180 graus. Não tem termômetro, o teste é super fácil. Um pouquinho da farinha e ver quanto tempo ela demora para pegar uma cor. Se ela pegar muito rápido, o óleo tá muito quente. Se demorar muito, o óleo tá muito frio. E se for um tempo médio, tá ok pra gente fritar a banana. A ideia aqui é uma fritura crocante, mas que ainda mantém a textura da banana. Óleo suficiente para cobrir a banana, não precisa virar. Isso garante uma fritura mais uniforme. Deixar uma superfície pronta já para escorrer, um papelzinho, uma grade. É bem rápido o processo. Agora sim, com todos os elementos prontos, podemos montar nosso prato. Temos os 6 componentes que eu acho super importante, que é a banana, couve, o ovo, a bisteca, ou Copa Lombo, o arroz e o virado. Vamos provar. O virado é um prato bem substancioso, né? Bastante elementos, tem gordura da fritura, mano, pra levar o dia, assim. Então, entende-se por que o feijão era usado, que também traz essa saciedade nessas expedições. Se você quiser fazer com torresmo, com linguiça, faça o seu virado à sua maneira. Esse é o meu. Se você não é de São Paulo, não conhece o virado, faça essa receita ou venha para São Paulo provar o nosso virado. Beijo.